Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o review da Creality Ender 3 V3 SE. E antes de começar esse review, eu gostaria de agradecer todo o pessoal da Bluemakers por ter efetuado o envio dessa máquina para a gente poder testar e fazer esse review aqui no canal para todo mundo. Para a gente começar a falar dessa máquina, a gente vai começar a falar das dimensões que a Ender 3 V3 SE entrega. Então a mesa no X e no Y ela vai te entregar 22 centímetros e no Z ela vai conseguir fazer peças de até 25 centímetros de altura. O legal dessa impressora é que eles mantiveram aí a extrusora Sprite, que foi um sucesso na linha da Ender 3 S1, e mantiveram então nessa impressora, que agora é a impressora de entrada do pessoal da Creality. Outra mudança significativa que a gente teve nessa impressora foi a parte do design da impressora, né? Então, começando com a barra, né, o V-slot no Y, não existe mais V-slot no Y, agora a gente trabalha com barras fixas, o que é muito bom para você diminuir problemas e manutenções na sua máquina. E o mais legal de tudo foi a estrutura do eixo X, que eles removeram aquele excesso de material que ficava nas laterais, né, e acabaram compactando essa estrutura do X. Como vocês podem ver nos vídeos aí que eu já postei no Instagram, ou até mesmo a préviazinha aqui da máquina funcionando antes da gente começar o review. Então, essa compactação, né, o realojamento de motores, foi um ponto muito legal aí da Ender 3 V3, que trouxe uma cara nova para a impressora e acaba economizando espaço quando você vai colocar várias impressoras uma do lado da outra. Então, é um ponto bem interessante. Essa máquina ela também conta com um eixo duplo no Z, tá? Porém, ela não é uma máquina que tem dois motores no eixo Z, ela é apenas sincronizada com uma correia na parte superior do duplo eixo, e ela também só tem um fã de ventilação lá na extrusora Sprite, que já vem acompanhado dela. A Creality indica que você consegue imprimir com essa máquina até 250 mm por segundo. Aqui nos testes do canal, a gente chegou numa velocidade aceitável de 100 mm por segundo. Passando disso, a máquina já não conseguiu aí aguentar muitas velocidades, porque aí começa a soltar muita ressonância, muita vibração nas peças e você acaba perdendo qualidade, e para o meu caso aqui não era interessante. Então até 100 mm para mim foi super tranquilo, beleza? Outro ponto interessante que a Creality trouxe, eu acho que ela deve ter ouvido a comunidade, foi finalmente não manter o display touchscreen da S1 Pro, né, que deu tanto problema para a comunidade e eu acho que até mesmo para a própria Creality. Na Ender 3 V3 SE, eles mantiveram aí o display da Ender 3 S1, né, aquele normal que ainda tem o knob com o botãozinho, ele não é touch e funciona muito bem. Outra coisa que vale ressaltar é o firmware que colocaram nessa impressora. É um firmware muito melhor do que o firmware da S1, então ele é muito mais redondo, inclusive a parte do nivelamento automático funciona muito bem e é muito semelhante ao firmware que eu disponibilizava no meu canal, quando o pessoal assinava lá o Patreon. Ele tem um grid de edição, ele mostra os pontos que ficaram errados ou muito alto, muito baixo na mesa, e você pode fazer essa edição. Então é um ponto super positivo. Outra coisa que é muito interessante nessa máquina é o sistema de nivelamento, né? Você não tem mais os knobs, né? Aquelas roscas embaixo da mesa para você ajustar. Por quê? É uma impressora dedicada para quem não conhece nada de impressão 3D. A impressora ela acaba se ajustando automaticamente. Você não vai ter mais aquela dor de cabeça de pôr o papelzinho e ficar vendo se tá pegando, não tá pegando, como que ele está controlando aquela distância entre o bico e a mesa. A impressora faz isso para você de forma automatizada e funciona extremamente bem, né? Durante o uso dessa máquina, eu fui colocando stories mostrando o resultado da primeira camada e ele sempre teve uma camada impecável. Então esse sistema de auto nivelamento, auto ajuste da distância do Z funcionou muito bem nessa máquina, e eu entendo que daqui para frente as máquinas vão cada vez mais vir com essa funcionalidade. Então isso é um ponto muito alto e muito legal para Ender 3 V3 SE. Beleza? Então é uma máquina super compacta, é uma máquina que vai atender quem nunca mexeu com impressão 3D, quem está começando na impressão 3D,
quem já tem um nível intermediário, quem já tem um nível avançado, ela vai abranger todo mundo. É uma máquina que entregou qualidade em peças que eu fiz, que são grandes, então você consegue ver aqui uma peça que foi feita em altura de camada 0,24 e entregou muita qualidade. Em peças que são um pouco menores, que são bustos decorativos, essa peça já foi feita aqui em 0,22 e a base em 0,32 milímetros, ele entregou uma qualidade extrema, assim como uma outra peça de decoração um pouco menor também entrega aí bastante qualidade. Então, no decorrer dos dias do uso, eu fui postando, fui mostrando a máquina em funcionamento e não tive nenhum problema. Uma grande sacada que todo mundo sempre pergunta quando sai uma máquina nova ou quando aparece uma máquina no mercado é se ela possui a função de troca de cor, né? Se o comando M600 vem ativo na máquina. E sim, essa máquina Ender 3 V3 SE já tem o comando M600 de fábrica e funciona também muito bem. Eu já mostrei esse processo acontecendo lá nas outras redes sociais, então quem acompanhou viu eu mostrando a impressora, pausou, tirou o filamento, coloquei o novo filamento, ela fez o expurgo do filamento e voltou normalmente a impressão e continuou fazendo a impressão. Então se você quer usar o M600, é uma impressora que já tem isso configurado. Você, eu quero usar o M600 para fazer troca na mesma camada, também já vai vir configurado. Quando também perguntam para mim, qual fatiador eu uso? Qualquer fatiador dá suporte a essa impressora, beleza? Talvez ele não tenha nativamente, mas você pode configurar impressoras que são muito parecidas com ela, como a própria Ender 3 S1, e aí você só ajusta a área de impressão e ele vai adequar os STLs que você fatiar e jogar na impressora para fazer a impressão. Uma coisa que eu senti falta aí nessa impressora é de um sensor de fim de filamento. Embora ela seja uma impressora de entrada da Creality, eles poderiam ter colocado lá um sensorzinho de fim de filamento para já alertar, parar a impressão e você não acabar às vezes perdendo a peça porque esqueceu de verificar se o material estava aí com a quantidade suficiente. Então você tem que ficar ligado porque ela não tem esse sensor e caso acabe você não vai, a impressão não vai parar, ela vai continuar sem filamento mesmo. Outra coisa interessante é que essa máquina já vem com uma placa PEI, e você pode usar uma placa PEI que, por exemplo, é compatível com a K1 ou com outras máquinas no mercado, porque ela já vem com a base magnética e você pode colocar outras plataformas PEI, inclusive a Creality tem várias texturas também disponíveis para compra e fazer a troca da placa. Mas eu não gosto, eu prefiro espelho, eu prefiro vidro. Não tem problema, você pode tirar a placa PEI, coloca um espelho, um vidro no tamanho da mesa, coloca as presilhas tradicionais e ela também vai funcionar sem nenhum problema, beleza? Então eu não tive problemas com essa máquina, uma máquina muito boa, de novo, para quem nunca mexeu com impressão, para quem está começando, para quem já tem máquinas, já tem familiaridade. Essa máquina não é uma máquina para alta performance, mas ela vai te entregar uma qualidade muito boa, desde que você capriche aí no fatiamento que você está usando e no tipo de material que você está utilizando também na sua máquina, beleza? Então essas são as principais considerações da máquina. Se você está pensando em ter uma máquina como essa, para você aumentar o seu parque de máquina, para começar na impressão 3D, é uma boa sacada, tá? É uma máquina que está abaixo dos R$2.000 e quem está querendo investir até esse limite de valor é uma excelente opção. Então, mais uma vez eu queria deixar aqui meu agradecimento pro pessoal da Bluemakers. Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse de ver essa máquina ou outras máquinas. Eles sempre estão colocando ofertas, divulgando novidades no perfil deles e na loja. Então, se você ficou interessado, corre lá no pessoal da Bluemakers e já tenta garantir a sua antes que acabe, beleza? E se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade que você quer saber da Ender 3 V3, deixa nos comentários que assim que possível a gente vai respondendo para vocês.